A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, sua família e a sala de aula que Deus colocou em suas mãos, os vossos alunos, que sejam grandemente abençoados em nome do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é pastor Israel Lucas, me congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ainda permaneço ligado à Assembleia de Deus em Caxias, no estado do Maranhão, nosso querido pai, pastor Caetano Jorge Soares, a quem tem nos dado todo o apoio. Pois bem, vamos neste momento iniciar a lição de número 2, 11 de janeiro de 2026. Vou direto ao ponto, serei bem prático e abordarei aquilo que combinei com os amados irmãos, aqueles que já conhecem o nosso canal, apenas tópicos essenciais, daquilo que irei aprofundar mais um pouco para agregar, para melhorar a didática, o ensino e também a profundidade do estudo teológico que os queridos irmãos irão levar em sala de aula. Tá bom? Vamos lá, texto áureo, lição de número 2, o Deus Pai, que será ministrada dia 11 de janeiro de 2026, diz assim Mateus capítulo 11, verso 27, parte C. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Verdade prática, conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo. Escute bem. E da ação do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero abordar com os irmãos rapidamente, prestem bastante atenção, dentro desse tópico da teontologia, da teologia, ou teologia propriamente dita. Esse é um dos primeiros tópicos a serem abordados dentro de qualquer teologia sistemática. Nós dividimos a teologia sistemática em vários temas, em vários aspectos centrais doutrinários, Cristo, Espírito Santo, Igreja e por aí vai. Geralmente quando ouve-se pneumatologia, paracletologia, teontologia, a junção de partículas de uma palavra juntas formam o entendimento daquele aspecto doutrinário. Então quando fala Espírito Santo, você entende, a pessoa da Trindade, a terceira pessoa. Quando fala pneumatologia, a palavra pneuma e logia, tem significados aí que complementando-se entre si, essa complementariedade forma aquilo que estudamos como doutrina do Espírito Santo. Pneuma, sopro, espírito e por aí vai, e logia, estudo. Então, teontologia é o estudo propriamente dito do ser de Deus, ou propriamente Deus. E aqui destacamos de maneira mais clara, mais direta, a doutrina do Pai, doutrina do ser de Deus, atributos, existências, nome, a sua existência, melhor dizendo, nomes e por aí vai, tá bom? Atributos comunicáveis e incomunicáveis, e é isso que a presente lição faz. Apresenta aqui, nos aspectos teontológicos, da teologia propriamente dita, o ser de Deus Pai, tá bom? A primeira pessoa da Trindade, e vamos entender um pouco, eu quero destacar com os irmãos neste momento, apenas tópicos relacionados ao nome, os nomes de Deus na Bíblia, que tem uma finalidade específica. Então é isso que eu quero abordar com os irmãos, prestem bastante atenção para que os amados anotem aí, registrem e com isso levem em sala de aula, tá bom? Então vamos lá. Os nomes de Deus na Bíblia têm a finalidade de revelar-nos o caráter e os atributos do próprio Deus. Então, perceba o seguinte, cada nome divino revela-nos como Deus ele deseja ser conhecido por nós. Então, falam-nos sobre quem Deus é e como ele age em relação ao homem. Olha o relacionamento, Deus Pai, aquele ser supremo, criador de todas as coisas, como é que ele deseja ser conhecido pela humanidade. Então, quando há alguma causa, algum episódio, algum fato na história da redenção, Deus se revela dentro do seu aspecto de poder de uma maneira. Se você observar os nomes em hebraico, o Deus que sustenta, nas melhores versões, o Deus que amamenta, o povo que estava cativo no Egito e sai de lá
para a terra prometida. Então são momentos e episódios específicos para exemplificar para os queridos irmãos. E a figura que é como se fosse uma mãe que está dando de mamar ao seu filho. Olha como é interessante, né? A profundidade desses termos que muitas das vezes não entendemos, né? As suas nuances. Então, perceba bem. É por este motivo que Deus ele aparece com vários nomes nas páginas da Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, né? Então, cada um desses nomes revela uma característica específica de Deus. É isso que eu quero que os irmãos levem em consideração. Então, características de Deus são tidas ali dentro da cronologia bíblica, dentro da história da redenção. Então, levem isso em consideração. A maneira que Deus quis ser conhecido naquela circunstância, naquele fato, naquele episódio, tá bom? Então, quando percebemos os nomes divinos, nós devemos chamar a atenção dos nossos alunos e até corrigir um pensamento, às vezes muito mal entendido, né, por alguns, como se os nomes divinos fossem fórmulas mágicas, né, que funcionassem de uma maneira pragmática, posso colocar desta forma, como se fosse algo que eu, no estalar de dedos ou no simples balbuciar ou pronunciar de conexões silábicas, movimentasse ali alguma coisa no misticismo, no cosmos, ou no aspecto espiritualístico ali daquele irmão, daquela irmã, daquilo que ele crê ser transcendente. Basicamente, fórmulas mágicas, né? Nós não podemos tratar os nomes de Deus como vara de condão, ou como varas de condão, que fazem as coisas acontecer no abrir e fechar de olhos ou no estralar de dedos, tá bom? Esse tipo de raciocínio equivocado tem levado muitas pessoas incautas a acreditar que o simples pronunciar, o falar, um nome divino libera uma espécie de alguma energia, né, espiritual poderosa. Então, nada pode estar mais longe da verdade. Então, o nome divino, escute bem isso, ele tem real valor por causa do próprio Deus. Esse é o real valor dos nomes que Deus quer ser conhecido, tá bom? Os irmãos não se incomodem que eu estou olhando para o lado aqui devido ao meu retorno de vídeo, para ver se está gravando, se o áudio está legal, e eu tenho colocado essa segunda tela para trazer uma melhor qualidade para os irmãos, tá bom? Por isso que eu estou olhando aqui muito para a minha direita. Então, perceba o seguinte, o nome divino, ele tem real valor, ele faz sentido, ele tem um entendimento completo por causa do próprio Deus. Esse é o sentido ali da teontologia, do ser de Deus, da existência desse ser supremo. Eu quero que os irmãos entendam e levem isso em consideração. Então, o uso mágico do nome de Deus ou de Jesus, podemos aqui expandir, não funciona como nunca funcionou. Se observarmos ali Atos capítulo de número 19, verso 14 ao 16, você vai observar os filhos de Sevá, ali daquele episódio. Leiam lá depois o capítulo 19, os irmãos vão perceber e vão lembrar do que eu estou dizendo, tá bom? Para expandir um pouco o assunto aí e vocês ilustrarem, levarem em sala de aula com exemplos reais, né? Exemplos bíblicos. Então, nem todos sabem que, diferentemente da visão bíblica, o pensamento mágico naquele contexto pagão acreditava no poder autônomo. Como assim? Da palavra mágica, né? De que o simples pronunciar já resolveria alguma coisa. A ideia pagã ou do paganismo é que o mundo ele é regido por forças e poderes ocultos que podem ser domesticados por quem descobre fórmulas mágicas ou certas fórmulas ocultas. Esta é a ideia, né, daquele famoso abracadabra ou abre-te sésamo. Lembra disso? Desde criança nós aprendemos isso, né? Pegamos ali um condão, uma varinha, vou pegar um lápis aqui, e dissemos assim, abra-te sésamo, né? Abracadabra. Então as coisas vão acontecendo, até os mágicos brincam, aquele condão. Mas isso no cristianismo e quando entendemos a Bíblia de fato, não funciona, né? No pensamento bíblico, quando nós queremos mostrar ali o entendimento teológico, é Deus quem age.
Escute bem isso. O agir, a ação pertence a Deus e não o homem que controla fórmulas que eventualmente venham a ser mágicas, né? O que ele acha que são mágicas. É Deus que age e não o homem. Talvez a maior confusão, quando nós olhamos para os textos bíblicos na prática, esteja no mau uso daquele famoso texto de João capítulo 14, verso 14. Na NVI está assim, o que vocês pedirem, escute bem, o que vocês pedirem em meu nome eu farei. Escute bem isso. Olha o texto bíblico. A palavra de Jesus aqui não significa que basta mencionarmos o seu nome e tudo acontecerá de maneira automática. Não é isso que o texto está querendo dizer. Prestem bem atenção, queridos irmãos que estão nos acompanhando aqui. Quando fala pedir alguma coisa em meu nome ou no nome de Jesus, que é o contexto, significa pedir alguma coisa segundo a sua vontade. É isso mesmo. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Pedir alguma coisa no nome dele não é a pronúncia que abre um portal espiritual que vai fazer com que as coisas aconteçam. Mas pedir algo no seu nome é estar em conformidade, em consonância com as ideias, o entendimento, a submissão, o coração prostrado de servo ao seu verdadeiro Senhor, de acordo com a sua vontade. É pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus. É isso que o texto está querendo nos ensinar e nos dizer. Então, pedir em nome de Jesus é pedir o que Jesus pediria. Pedir em seu nome é como agir por procuração. Imagine só, você como uma pessoa precisa pegar um documento em um cartório, mas está em outra cidade, mas alguém precisa ser nomeado no seu nome para agir. Então você faz uma procuração, você pode pegar o modelo na internet e essa pessoa vai lá com poderes específicos. Então, quando pedimos nesse sentido, é agir com procuração. Não é a minha vontade que será feita por meio de Jesus, mas sim a vontade dele que se realizará por meio da nossa oração. Olha como era maravilhoso, né? Deus age em prol do homem, pedindo em conformidade com a sua vontade. Então, quando olhamos para os nomes de Deus na Bíblia, percebemos lá os 4 nomes principais de Deus. Elohim, El, Adonai e Jeová. São os mais que se repetem. Os irmãos vão aprender outros aí, El-Roi, vários nomes em hebraico, vários nomes que tem uma lista aí, os irmãos podem encontrar na internet, pesquisar em livros de teologia sistemática que tem o seu significado contextual. Mas é isso que eu quero destacar com os irmãos a respeito da espiritualidade, né? Então, escute bem. Deus, para encerrarmos aqui esse vídeo, Deus é descrito de maneira específica por diversos nomes em hebraico no Antigo Testamento. Entre eles, merece especial destaque os termos, como já disse, Elohim, né, a variação ali do El, Javé ou Jeová, né, e Adonai. Então, Deus, ele tem um nome e revela isso na Bíblia. Está claro nas Sagradas Escrituras, né? Quando Deus ele começa a se revelar ao homem, quando ele começa a descortinar a sua grandeza para a humanidade, especialmente ali a chamada de Abraão, de Isaac, de Jacó, quando começamos em Gênesis, ele é conhecido como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas quando ele se revela a Moisés, nós já aprendemos muito bem isso, ele se revela mais um pouco. Eu sou o que sou. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu sou o que sou. Está lá em Êxodo capítulo 3. Então, para encerrarmos, povo de Deus, espero que os irmãos tenham entendido aqui, quando há essa máxima bíblica, eu sou o que sou, o nome de Deus no hebraico, né, é Yod, He, Vav, He, que é como se fosse o Y, H, W, H, tem a ver com o verbo ser. Esse é o entendimento, né? As letrinhas em hebraico. Então, significa é aquele. O verbo ser aqui, eu sou o que sou, no sentido do entendimento desta palavra, é aquele que está sempre sendo. Ou seja, juntando tudo, né? É aquele que sempre
está sendo, ou é aquele que está sempre sendo. Eu sou o que sou. Então vamos glorificar, vamos exaltar, vamos bendizer aquele que é, que era e que sempre será. É o nosso Senhor. Eu sou o que sou, grande eu sou, né? João repete muito isso lá nas suas epístolas, no evangelho que leva o seu nome e também no livro de Apocalipse. O grande eu sou. Então toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao grande eu sou. Forte abraço. Se Deus quiser, até a lição de número 3.